Meu nome é Juan e essa é a apresentação do trabalho 3, Arquivos e Recursividade, da disciplina de Fundamentos de Programação. Aqui são as funções que foram dadas e a concatenação eu fiz simplesmente inserir os elementos de B em A, que no meu caso base B está vazia, que aí eu não vou inserir nada dentro de A. Eu verifico quando a cauda de B está vazia, eu insiro o elemento, porque se a cauda está vazia, então ainda tem um elemento, e eu insiro esse elemento, e depois eu faço a recursividade para inserir todos eles. O comprimento, eu simplesmente vou contando quantas vezes essa recursividade vai ser feita, então eu retorno 0, e eu vou contando esse 0 mais 1, até que ele complete toda a lista, e retorno o valor no final. Pertence é bem simples, eu fico verificando se a cabeça da lista é igual ao elemento digitado. Se for igual, eu retorno verdadeiro. Se ele fizer a recursividade até o final da lista e ela ficar vazia, então é porque não foi encontrado o elemento e ele retorna um falso. O elemento é como se fosse um contador, que eu vou retirando menos um do número que o usuário digitou até ser igual a 0. Depois é só retornar a cabeça, que é o elemento que foi digitado a posição. O último, basta eu verificar quando a cauda for vazia e retornar a cabeça, que aí vai estar no último elemento. O primeiros, ele é um pouquinho mais complicado. O meu caso base é quando o comprimento da lista é igual ao número que o usuário digitou. E para chamar a função e fazer a recursividade, eu vou tirando o último elemento, até que esse comprimento seja igual ao que ele digitou, que aí vai ficar só os primeiros elementos. O invert é quando o comprimento da lista é igual a 0, ou seja, já foi feita a recursividade em toda a lista, e retorno uma lista vazia que eu vou começar a inserir esses elementos. Então, como eu estou no final e eu insiro a cabeça, eu começo a inserir de trás para frente. Por exemplo, se 1, 2, 3, ele está no final, aí adiciono o 3, depois adiciona o 2 no final e o 1 no final depois. As funções de recursividade foram essas. Aí eu fiz também uma função para formatar a lista, que eu recebo ela, depois eu faço um split e depois vou tirar os espaços entre cada elemento e a vírgula que ficam com o strip e usando o laço for. Depois eu só retorno a lista. Fiz também uma função para verificar se os valores de elemento que vai receber uma posição e dos primeiros, se eles estão corretos, não passam do tamanho ou se não são uma letra. Eu faço essa verificação para todos os inputs. Para verificar se a pasta existe, eu fiz um if. Se ela não existir, eu crio ela. Se ela existir, eu só escrevo. Fiz também um dicionário com algumas cores, só para mim colocar no terminal e ele ficar bonitinho. Agora o laço principal, primeiro eu peço para ele criar uma lista, eu chamo a função da lista, recebo a escolha e verifico o menuzinho normal. Na concatenação, eu recebo a segunda lista que ele quer fazer a concatenação, faço uma cópia, que é quando eu faço concatenação, altera a lista 1. Então eu tenho que fazer uma cópia dela para poder passar lá para os arquivos, porque senão vai a lista concatenada. E não é para passar só a lista normal. No comprimento, eu só chamo a função e depois escrevo lá no arquivo. Elemento, eu recebo a posição que ele quer, verifico a posição, a minha função verifique, recebo ele, chamo a função elemento, atribuo ela a uma variável. Isso aqui eu faço só para poder fazer a recursividade apenas uma vez, não fazer mais de uma vez. Não sei se isso tornaria mais pesado, se fosse, seria uma questão de otimização, mas preferia assim. Depois só printo e escrevo lá no arquivo. O pertence, eu recebo o elemento que ele deseja, não preciso fazer nenhuma verificação porque o elemento pode ser qualquer coisa que ele queira. Printo e escrevo no arquivo. O último, mesma coisa, só printo e escrevo no arquivo. Os primeiros já tem que receber um n, um número que ele vai digitar de quantos primeiros elementos ele quer. Chama a função e printo tudo. O invert, mesma coisa, printo tudo. E 8 para sair, dou um break. E o else é só para se tiver realmente alguma coisa errada. E é isso. E agora vamos testar. Perceba que aqui já tem o arquivo listas criado. Vou apagar ele. Quando eu rodar vai criar. Concatenação. Se eu colocar aqui um espaço vazio, eu fiz uma verificação para que isso não acontecesse. Que é o único caso que poderia dar um erro. É colocar um elemento vazio. E concatenou.
Criar uma lista de novo. Aqui, para receber a função, eu faço split, né? Então, eu tiro esses... No caso, se alguém digitar assim, para ficar organizado, eu já tiro esses espaços que ficam em branco. Porque na hora de fazer um pertence, por exemplo, eu não posso considerar esse espaço, é só o elemento. Porque senão daria errado. Então, eu tiro os espaços com a minha função formList. Se eu pedir uma posição acima, 8, valor inválido. Se eu colocar uma letra, valor inválido também. E ele começa a contar do 0. 0, 1, 2, 3, 4. É por isso que o 2 é o I. Pertence. Por exemplo, se eu tivesse deixado os espaços, quando eu perguntasse se o é pertence, ele daria errado, porque tinha um espaço. Então, por isso que eu precisei tirar os espaços. 4, 4, e o último elemento, primeiros. Aqui também, se eu colocar um valor acima do tamanho, eu coloquei menor que o tamanho. Deixa eu colocar um valor acima do tamanho. 6, 8. Valor inválido. Inverter. Aí agora eu posso colocar qualquer coisa. E eu tenho que sair por aqui e não por aqui, porque senão não cria a pasta e nem adiciona. Obrigado. Aí tá aqui, agora criou e foram adicionados. Agora vamos ver ele adicionando as coisas, né? Vamos colocar concatenação de novo. Posso também colocar nome composto. Juan Pablo Souza. Que ele separa pela vírgula. Isso. Sair. E foi adicionado. Concatenação. É isso. Valeu.